Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast MM Poker Estudo e Evolução. Beleza, pessoal? É isso aí. Antes de dar início ao nosso episódio de hoje, eu queria agradecer o pessoal aí do Instagram e o pessoal do Facebook também que tem mandado mensagens pra gente. Ao nosso querido amigo José Carlos _JCP do Instagram, que segue o MM Poker e sempre manda... a gente sempre conversa sobre mãos, a gente sempre conversa sobre possíveis temas para o podcast, para os episódios. Então, Zé Carlos, obrigado aí, valeu mesmo pela ajuda de sempre aí, pelas mensagens, pelo incentivo, valeu mesmo. Temos aí também o Gabriel Ferreira, que falou com a gente aqui pela nossa página do Facebook, Márcio Martins Poker, mandou uma mensagem aqui pra gente, no nosso bate-papo. E, Gabriel, obrigado aí, cara, ele deu algumas sugestões aí de temas também para os próximos episódios, e a gente conversou um pouco também sobre os episódios passados e tal. Obrigado mesmo, cara, valeu. A gente recebe com muita alegria todas essas mensagens aí que vocês enviam pra gente, porque, cara, não é fácil a gente gravar e separar o material, mas as mensagens de vocês aí e o apoio que vocês dão pra gente dá vontade da gente continuar a fazer um trabalho legal que vocês estão curtindo, dá vontade da gente trazer sempre algum estudo para poder evoluir o podcast também, né? Então o podcast não é sobre estudo e evolução no poker, acaba sendo estudo e evolução no podcast também, no formato do podcast, e a gente fica super feliz com o apoio que vocês dão pra gente, tá bom? Obrigado, sem palavras aí para todo mundo que manda um joinha no Instagram, nas fotos que eu posto, nos stories, no Facebook, nas postagens. Então, valeu mesmo. O pessoal que está começando a seguir agora no YouTube, o canal é novo no YouTube, então o pessoal está começando a seguir agora também, deixa umas mensagens legais lá, o joinha. Eu agradeço demais, galera. Lembrando que as nossas mídias sociais são Instagram, @mmpokerev, Facebook, Márcio Martins Poker, e o YouTube também, MM Poker, tá bom? Vamos lá, vamos começar então com o nosso episódio de hoje. O episódio de hoje, ele foi uma sugestão que eu achei muito bacana, e falei, cara, vou falar disso aí, mas deu um trabalhão, cara, pra recolher todo o material, e, cara, eu tenho certeza que vai faltar alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguma coisa. Então, se eu esquecer de alguma coisa, pode ter certeza que eu vou falar em algum outro episódio, de algum outro podcast. Eu vou falar neste episódio sobre jargões e gírias do poker, tá bom? Então, assim, eu tentei levantar o máximo de jargões e gírias que eu lembrei, mas com certeza eu tô esquecendo alguma coisa, tá? Então, se alguém vê que eu tô esquecendo alguma coisa e quiser me lembrar, pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, e a gente vai ler e vai analisar e vai fazer as correções necessárias, tá bom? Então, sobre o que é esse episódio? Muita gente me falou assim, Márcio, eu tô jogando lá no meu clube e tem os tiozão lá que eles falam uns negócios que eu não entendo, cara. Assim, é muito termo técnico. É muita coisa que eles falam que eu nem sei o que eles estão falando, tá? Com certeza, tá? Você que me fez essa pergunta ou essa sugestão de pauta, eu passei por isso também quando eu estava aprendendo, tá? Eu lembro que eu assistia muito Piores da Semana, que é um programa do Vitor Marques,
lá do canal do Grupo Super Poker, que aliás eu indico bastante, tá? Já apareci lá em algumas entrevistas lá de alguns torneios do CPH e tal. E nesse canal tem um quadro que é apresentado pelo Vitor Marques, né? O Vitão, nosso querido Vitor Marques, um figuraça. E ele mostra a Renatinha, né? Que é uma reg, uma jogadora profissional. E ela fala assim, ela descreve a mão como um profissional descreveria, né? E, cara, quando eu vi aquela primeira vez, não entendi lhufas de bulhufas, cara. Não entendi absolutamente necas de pitibiribas daquilo lá, do que ela falou. E aí eu comecei a frequentar mais clubes e tal, e comecei a ver que, cara, tem muito termo que o pessoal fala que não existe em livro, que não existe em manual, porque são termos fora do convencional, entendeu? São termos que todo mundo usa, mas que não são termos relativamente técnicos do poker, né? Já existem alguns termos técnicos também que o pessoal também não conhece. Então eu decidi fazer uma coletânea aqui de alguns que eu lembrei, né? Não são todos, porque eu não lembrei de todos, com certeza eu estou esquecendo muita coisa aqui. E eu estou pensando até em fazer uma parte 2 desse podcast, desse episódio, com os caras que eu for lembrando e com os caras que vocês me ajudarem a ir lembrando, com os termos que vocês me ajudarem a ir lembrando, tá bom? Então eu vou começar aqui por alguns bem comuns, tá? Por exemplo, Runner. Muita gente ouve isso e não sabe o que significa. Ah, o fulano runou o flush. O que isso significa? Ou bateu o flush Runner. Ou ele seguiu o Runner. O que isso significa? Runner é quando bate as cartas que você precisa para melhorar o seu jogo no turn e no river, tá? Então, significa o quê? Por exemplo, imagina que você tem rei valete, aí bate no flop Ás, 8 e 5. Cara, não bateu nada. Não bateu rei, não bateu valete. Tem Ás, 8 e 5 no flop. Aí, sei lá, alguém aposta, você vai lá. Ah, eu acho que vai bater esse rei e vou dar call, né? Ou então eu acho que ele tá apostando, mas ele não tem o Ás. O Ás tá fora do range dele. Quem não sabe o que é range, assista o meu episódio só sobre range. Então eu nem vou colocar range aqui como palavra, como jargão do poker, porque eu já falei sobre range. Tá bom? Então aí imagina o seguinte, no turn bate um 10, né? E aí você fala, opa, peraí, eu tô numa outra palavra aqui que nós vamos falar, que é a broca. Eu tô na broca. Aí falta uma carta só para você fazer sequência. E aí bate uma dama. E aí você faz sequência no river, né? Você tem Ás, 8 e 5 no flop e você tem rei valete. Aí bate o 10 no turn e a dama no river. Então aí você faz, né? Ás, rei, dama, valete, 10. Né? Do 10 ao Ás. Sequência. Significa que você fez sequência runner. Um outro exemplo também é quando você tem duas cartas de paus, bate uma carta de paus no flop, aí a segunda carta de paus no turn e a terceira carta de paus no river, fechando um flush. Né? Então, isso é o runner. É quando bate as cartas que você precisa no turn e no river. Tá bom? Também tem um outro termo relacionado às streets, né? Para quem não sabe, street é o termo técnico para flop, depois a outra street é o turn, depois a outra street é o river. Então, a outra street que tem um jargão que o pessoal usa é o flop, e a gente fala que ele flopou. Então, por exemplo, eu tô com um par de 10, bate Ás, 10 e 5, e aí o cara flopou a trinca. Então, flopou a trinca significa que bateu no flop. Ele flopou sequência nuts. Significa que o cara fez uma sequência a mais alta possível no flop. Então, flopar significa
que o seu jogo bateu e melhorou muito no flop. Vamos para outra. A gente tem alguns conceitos de apostas também que entram nesses jargões. Por exemplo, aposta pré-flop. Pré-flop significa que é aquela aposta que você faz antes do flop, ou seja, quando não abriu nenhuma carta comunitária. Né? As cartas comunitárias são aquelas que se abrem na mesa, né? Que são 3, chamada de flop. A quarta é o turn e a quinta é o river. Então, quando você faz uma aposta pré-flop, significa que você está apostando fichas antes de ver qualquer carta comunitária se abrir. E a aposta pós-flop significa que você está apostando, ou que a situação tem uma aposta, que vem depois do flop, depois que as 3 primeiras cartas comunitárias se abriram. Ok? Tem um outro termo técnico aqui também, que eu vou falar, mas vai ter um episódio especial só sobre moves, que a gente chama, né? Que também é um outro jargão. Né? O que é um move? Move é uma jogada que você faz. Não necessariamente porque você tem carta, mas porque você acha que a situação é favorável para você fazer uma manobra estratégica. Assistam o meu episódio sobre estratégia, tá bom? Para vocês entenderem um pouco mais sobre estratégias. Então tem um move que chama-se Blocking Bet. Né? Eu vou explicar rapidamente o que é uma Blocking Bet, porque eu pretendo fazer um episódio só sobre esses moves no futuro. Uma Blocking Bet é uma aposta que você faz para induzir o oponente só a dar call, ao invés de induzir ele a fazer um outro raise, né? A fazer um raise em cima da sua aposta. Então isso vale para o turn e para o river. Né? Geralmente a Blocking Bet é executada no river. Então você bate o river lá, você está fora de posição, você faz uma aposta para evitar que o teu oponente, sendo muito agressivo, faça uma aposta inicial maior. Então vamos supor que você dá check, e aí o cara vai e mete uma bomba, e aí você fica com medo de pagar e folda. Né? Você não está tão seguro do teu jogo assim. Então o que você faz? Para você não demonstrar tanta insegurança, você faz uma aposta, mas num valor não tão alto, um valor mediano, para induzir com que o seu adversário, se tiver com um jogo mediano, dê call e aumente a sua chance de puxar mais ficha. Então isso é o que a gente chama de blocking bet, certo? Temos também o float. O float é um outro tipo de jogada. Vale um episódio inteiro do podcast só sobre float. Tá? Como é que funciona o float? Quando você está você dá call fora de posição numa aposta no pós-flop. Né? Então bateu o flop ali, você está fora de posição, dá check. O teu oponente vai lá e faz uma aposta. Você paga essa aposta. E quando vem o turn, você faz uma aposta primeiro, você faz uma aposta por cima, né? Então, antes do teu, já que você está fora de posição, que você vai falar antes do teu oponente, você já faz uma aposta alta para induzir ele a foldar, né? Depois que você deu um call num check raise depois pós-flop. Então, você deu check, o cara deu bet, você pagou. Check raise não, falei desculpa. Um check call depois do flop, tá? Então, você dá check, o cara que está em posição aposta, você dá call sem nada, para que quando vire o turn, você faça uma aposta alta e induza o seu oponente a foldar. Isso é o que a gente chama de float, tá? Então, você vai floatar o teu adversário, você vai fazer esse movimento de float, tá? Dá check, fora de posição no pós-flop, aí o cara aposta, você paga essa aposta sem nada, e aí quando chega no turn você faz uma aposta maior para induzir o teu oponente a foldar. Isso é um float, tá? Também vai ter um episódio praticamente só sobre float, tá? Vamos lá, o CBET agora. CBET é uma abreviação para Continuation Bet. Né, uma aposta de continuação. Então vamos supor que você no pré-flop, ou seja, antes de abrir o flop, antes de abrir as 3 cartas comunitárias, você vai e faz uma aposta. Né?
as pessoas vão e pagam a sua aposta. E pagam a sua aposta. Tá? Aí abre o flop não te ajudou muito, ou te ajudou, mas aí você vai na sua vez e faz, o pessoal dá check, ou se tiver vários jogadores, quando chega na sua ação, você vai e bet, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter acertado nada. Esse movimento chama-se continuation bet, é uma aposta de continuação. Então, já que eu fui o agressor antes do flop, depois que bateu o flop, eu quero continuar sendo o agressor para que eu tenha meio que o domínio daquela mão, para que todo mundo olhe para mim e fale, aquele cara ali é o dono da mão, né? Porque ele já fez uma aposta pré-flop, quando bateu o flop ele vai e faz uma aposta pós-flop. Então significa que ele está demonstrando força. Então é uma aposta de continuação de força, né? A continuation bet e uma abreviação CBET, ou CBET do inglês. Só que aqui, como a gente é brasileira tudo, fala, o fulano CBetou 500. Então, se ele CBetou 500, é que ele pegou, depois do flop, todo mundo check, ele foi lá e fez uma aposta de 500 fichas, sendo que, antes do flop, ele tinha feito uma outra aposta de um outro valor, ou de mesmo valor. Tá? Então, o CBET é a continuation bet, é a aposta de continuação, para eu continuar demonstrando força depois do flop. Tá bom? Beleza, galera. Agora vamos começar a entrar isso são termos que a gente costuma usar e que são técnicos mesmo, né? Tem a forma abrasileirada de se falar, mas são termos técnicos. Então, blocking bet, float, CBET. Então tem todas as variações, né? Ele blocking betou, ele floatou, ele CBetou. Isso são as abrasileirações desses moves, desses movimentos do poker, tá bom? Então vamos agora começar com algumas gírias. Eu falei no exemplo que eu dei sobre Runner, eu falei da broca. O que é uma broca? Uma broca é quando falta uma carta para você fazer sequência. Então, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei lá, Ás, 8 e 5, você tá com Rei e Valete. Aí no turn bate um 10. Então você tá na broca da dama. Tá? Significa que se bater a dama, você faz sequência. Então, a broca é quando falta uma carta para você fazer sequência. Né? E tem um ditado que o pessoal fala, broca boa é broca cara. Significa que tem uns tiozão doido que quando tá na broca o cara paga a aposta e qualquer valor de aposta e o cara vai na fé que a carta dele vai bater. Não é o melhor movimento de se fazer, não é a melhor estratégia a ser usada, porque geralmente a broca não bate, mas há quem diga que só joga a broca se for cara, porque aí se você pagar uma broca cara, ela bate. São aqueles mitos da mesa de pôquer, né? Tem muitos. Uma variante da broca são as duas pontas. O que significa as duas pontas? Significa que você precisa de não uma, mas duas cartas para fazer uma sequência. Não que você precise que batam duas cartas, ou uma ou outra. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos num flop, eu saio com o mesmo Rei Valete do exemplo. Só que aí, em vez de sair Ás, 8 e 5, sai Dama, 8 e 5. Tá? Aí você vai pro turn, quando é o turn, bate o 10. A mesma coisa. Tá? Então você tem lá Dama, 8, 5 no flop e 10. E você tem Rei Valete. Significa o quê? Significa que a próxima carta, se bater Ás, você segue. Se bater 9, você também segue, porque se bater 9, você faz 9, o 10 do turn, o valete na sua mão, a dama do flop e o rei da sua mão. 5 cartas fazem sequência. Se bater o Ás, mesma coisa, fica 10, valete, dama, rei e Ás. Ok? Então você está esperando uma de duas cartas.
Ou seja, os seus outs aumentam. O que é um out? O out é a quantidade, é a carta que ajuda o teu jogo. Então você fala, nessa mão eu tenho 11 outs, ou seja, eu tenho 11 cartas que se baterem me ajudam. Então se você pensar que você tem 11 cartas de 54, cara, já é uma continha boa, assim, é mais de 1/5 de probabilidade de você acertar. Então você já começa a pensar um pouco mais agressivamente, mas isso aí também é questão para outro episódio do podcast, tá bom? Então, broca é quando uma carta te ajuda, duas pontas é quando duas cartas te ajudam. No meu exemplo aqui, podia bater no river tanto o Ás quanto o 9 que o cara fazia sequência. Vamos agora para o flush draw. Flush draw é quando falta uma carta para você fazer flush. Então, tudo que é draw é quando falta uma carta para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, a broca, em inglês, ela chama straight draw. Straight é sequência em inglês. E draw é desenhado, né? Então, tá desenhado ali a sequência. Tá desenhado o flush. No caso, é o flush draw que a gente está vendo, né? Então, o flush draw é quando falta uma carta daquele naipe para você fazer um flush. Eu falei também de um outro termo que é o nuts. O que é nuts? Nuts é quando você tem o melhor jogo possível para aquela mão. Tá? Então, no exemplo que eu dei lá do Ás 8 e 5, eu tenho rei, valete, bate, dama e 10, turn e river, eu estou nuts, ou seja, eu tenho o melhor jogo possível, porque eu não tenho cartas que se repetem no board, não há possibilidade de full house, né? Porque para eu fazer um full house eu tenho que ter cartas repetidas no board, né? Então, por exemplo, se saiu um 5 no flop e um 5 no turn, aí eu já posso, por exemplo, se o cara tá trincado e duas cartas dobram, o cara pode ter full house, ou se o cara tá com par na mão e batem duas cartas, ele pode fazer quadra, né? Então, assim, quando não tem cartas repetidas, não existe possibilidade nem de full house, nem de quadra. Ok? Então, vamos lá. O nuts, nesse nosso exemplo, imagina que você, ao invés de Ás 8 e 5, você tendo rei valete na mão, abre Ás, dama e 10. Cara, você seguiu no flop. Então, você tá nuts. Porque não é possível que ninguém, naquele momento, tenha um jogo melhor que o seu. Ok? Lógico que desde que sejam de naipes diferentes, né? Então, e aí entra um outro jargão. Nesse exemplo que eu estou dando de nuts, que é o melhor jogo possível que você pode ter naquela mão, eu dei um exemplo aí que eu ia falar. Imagina que bate Ás, dama e 10 rainbow. O que significa rainbow? Rainbow em inglês significa arco-íris, mas no poker significa que todos os naipes são diferentes. Então eu não tenho dois naipes iguais. Porque quando eu tenho dois naipes iguais na mesa, eu posso ter um flush draw presente. Porque se bater mais uma daquele naipe, o cara faz flush. E o cara, lógico, se tiver alguém com aquele naipe, o cara faz flush. Então, o rainbow significa que todas as cartas que bateram são de naipes diferentes. Então, por exemplo, bateu Ás de ouros, dama de espada e valete de paus. Aí bate o 10 de copas. Cara, cada um de um naipe. Então é um flop rainbow, é um board rainbow. Significa que cada um é de um naipe. Tá bom? Esse cara que eu vou falar agora, ele já tem um episódio só dedicado a ele, que é o nosso amigo Bad Beat. Então esse eu nem vou me aprofundar muito. Bad Beat, para quem quer saber mais, ouve o meu episódio sobre Bad Beats, tá? Basicamente, você tá com um melhor jogo, você tá nuts no flop, nuts no turn e perde no river. Então, isso é uma Bad Beat. Ou você tá nuts no flop e perde no turn, né? Então, você começa ganhando e termina perdendo. Isso é uma Bad Beat. Cooler é um outro termo que é muito usado. Muita gente não sabe o que é. O que é um cooler?
é uma bad beat não tão bad beat. Né? O que é a diferença do cooler para bad beat é o seguinte: a bad beat você tá ganhando no começo da mão e no final da mão você perde. O cooler você tá perdendo desde o começo da mão, mas você achou que estava ganhando. Entendeu? Então, por exemplo, um cooler, você sai de rei, aí você vai all in, o cara call ou all in por cima. Ah, tem gente que diz que não existe all in por cima, tá? Na verdade, porque eles dizem que all in é all in. Então, se você vai all in, não interessa ser por cima, interessa que você foi all in. Eu concordo, mas não 100%. Enfim, isso é uma discussão para um outro podcast. Mas, por exemplo, você tá de rei, aí você vai de all in. E aí eu tô do seu lado e dou call. Só tá nós dois na mão. Eu tenho as. Então isso é um cooler. Entendeu? Você tá com rei, eu tô com as. Você tá com dama, eu tô com rei. Entendeu? Então você tá com 10, eu tô com valete. Então isso é um cooler. É quando você acha que tá ganhando a mão e aí toma um call de um all-in, alguma coisa assim, e você vê que tá perdendo. Então, a diferença da bad beat pro cooler é que a bad beat você tá ganhando no começo do jogo e no final da mão você perde. O cooler, desde o começo da mão, você já tá perdendo. A diferença é que você achou que você ia ganhar. Você tava com o melhor jogo. E aí, quando deu showdown, ou seja, quando mostraram-se as cartas, você viu que você tava perdendo desde o começo. Então, vamos lá. Tem mais. Abriu. O fulano abriu do MP2 com 700 fichas. O que significa isso? Bom, abriu significa que a mão vinha até ele em fold, né? Isso é sempre pré-flop, tá? Então imagina assim, uma ação pré-flop. Você tá com sua carta na mão ali, e aí você faz um raise do meio da mesa, da posição MP2, por exemplo. Tá? Todo mundo que chegou até você foldou. Quando chegou na sua vez, você fez um aumento, um raise. Né? Então os blinds estavam, por exemplo, 100, 200. Você foi lá e colocou 700 fichas. Aí significa que você abriu a mão. Você abriu as apostas. Né? Você fez o primeiro raise. Então, abrir é fazer o primeiro raise. Fulano abriu do MP2 com 700 fichas. Então, isso é abrir, tá bom? Vamos lá. Esse episódio vai ficar um pouquinho longo, mas é porque tem bastante palavras. E não são todas, tá? Foram as que eu lembrei. Depois eu vou capturar com certeza mais e vou fazer um outro episódio como continuação desse. Catrupe. Falar, essa mão veio toda catrupeada. Catrupe é esquisito, né? É uma coisa que não era para acontecer e aconteceu. Né? Uma coisa meio... Parece que foi feito de propósito. Ou que ela é muito esquisita, foi uma ação muito estranha, né? Na verdade, o catrupe quer dizer... entra mais pela... as cartas que batem na mesa, não as cartas que estão na mão dos jogadores. Então, você fala, pô, mas esse board tá muito catrupe. Significa que assim, tá muito esquisito, parece que foi feito de propósito. Entendeu? Mais ou menos isso. É um termo que quanto mais você usar, mais você vai entender quando usar. É quando a ação vem esquisita, quando as cartas batem, que parece que foi feito de propósito, parece que houve uma intervenção humana em como abriu a carta, as cartas, né, do board. Você fala, a mão veio catrupiada. É um termo que o pessoal gosta de usar. Outra coisa que eu esqueci também. Tribet. Tribet é o famoso re-raise. Até encontrei foi engraçado. Cara, no jogo de pôquer em clube, assim, a gente encontra uns tipos, a gente dá muita risada, cara. E aí, eu conheci um rapaz que ele ao invés de falar, não, eu tribetei, ele falava, não, eu dei re-raise, né, com um sotaque britânico, assim, bem acentuado. Não que ele seja inglês, mas que na hora, no momento, assim, sabe aquelas coisas que
não tem muita graça, mas no momento, naquela situação, foi engraçado. E aí o apelido dele virou Re-Raise. Então, fazer o quê? É o rapaz do Re-Raise. Mas é o tribet, acabei me estendendo no tribet. O tribet é o Re-Raise, é quando você tem uma aposta, alguém faz um aumento nessa aposta e você vai e realmenta essa aposta, né? Então, por exemplo, a mão está 100, 200, o rapaz do meio da mesa faz 700, você vai e faz 1.500. Então, esse 1.500 é um tribet. É quando você realmenta, né? Alguém antes de você aumentou, você foi lá e aumentou mais ainda. É o tribet. Então, você vai lá, fulano tribetou 1.300. Significa que ele fez um tribet no valor de 1.300. Um re-raise. Ok? Então, vamos lá. Cavalo. Esse é um termo meio estranho, né? O que é um cavalo? Na verdade, o jogador ele joga cavalado, que a gente fala, né? Então, o cavalo seria o jogador que é bancado pelo clube ou que é bancado por alguém que não está jogando, né? Então, existem alguns tipos de... quando eu comecei a jogar poker, eu nem imaginei que isso existia, mas aí depois dos anos passando, eu descobri que essa modalidade existe, é uma modalidade normal, não tem nada de ilegal e tal. É uma pessoa que é um investidor, né? Ele vê o potencial de um jogador e ele investe dinheiro nesse cara. Então ele fala, olha, é o seguinte, você vai me dar, por exemplo, 60% do lucro, né? Eu pago o seu buy-in, eu pago o rebuy, eu pago o add-on, mas o que você ganhar, 60% é meu. Tá bom? Então, e o que você ganhar significa o que você ganhou do torneio menos o que você gastou durante o torneio. Então, por exemplo, assim, imagina que você tem um torneio de R$100 de rebuy, R$100 de buy-in, você pode fazer rebuy e tem o add-on de R$100 também. O add-on é o adicional de features que você compra no meio do torneio. Assistam o meu episódio sobre torneios versus cash game. Lá eu explico direitinho isso. Então o jogador chega lá no clube e aí ele fala, bom, eu vou fazer o buy-in, aí ele faz o buy-in, aí ele joga, cai do torneio e fala, vou fazer um rebuy. Aí ele cai de novo, vai fazer outro rebuy. E aí faz rebuy, chega no add-on, ele paga o add-on e tal. E aí ele ganha, ele crava o torneio. Imagina que ele fez 3 rebuys, o add-on, o buy-in, lógico, para entrar no torneio e crava o torneio. O torneio paga R$3.000. Então vamos lá, ele gastou R$100 do buy-in, aí ele fez 3 rebuys, então já são R$400, mais o add-on já são R$500. Aí ele chega no final do torneio, ele ganha o torneio, ganha R$3.000. Aí ele vai pegar 3.000 menos 500 que ele gastou, são 2.500. Esse foi o lucro dele. Aí ele vai pegar 60% desses 2.500 e dá para o cara que bancou ele. Tá? Esse é um contrato de cavalagem que a gente chama. Os números podem ser diferentes, podem não ser 60%, né? Pode ser 70%, que é mais comum até. Né? O pessoal fala, bom, 70% do que você ganhar é meu, mas eu banco você. Você pode fazer buy-in, rebuy quantas vezes você quiser, né? É um lance de investidor. Então o cara que joga cavalado, o jogador que joga cavalado, ele tende a ser mais agressivo, porque o dinheiro não é dele, né? Então ele tende a ser mais agressivo e ele tende a fazer mais rebuys e jogar de forma mais ativa, mais agressiva do que um jogador que está pagando do próprio bolso o buy-in, o rebuy e o add-on daquele torneio. Beleza, turma? Então vamos lá. Barril. O que é um barril? Barril é um termo que que vem do inglês que chama barrel, né? O que é um barrel? É quando você faz uma aposta pós-flop, né? Então, a aposta pós-flop seria o primeiro barril, a aposta no turn seria o segundo barril e a aposta no river seria o terceiro barril,
né? Geralmente associa-se barril a quando você está blefando. Então, geralmente você fala, bateu o flop tal, eu dei a primeira barrelada, né? Que aí vem do barrel. Então, barrel, barrelada. Então, eu dei a primeira barrelada, depois no turn eu dei a segunda barrelada, aí no river eu dei a terceira barrelada e o cara foldou. Entendeu? Então, barril ou barrelada é quando você faz uma aposta, geralmente de blefe. E você faz, o primeiro barril é o pós-flop, o segundo barril é o turn e o terceiro barril é no river, tá? Então, isso é o barril, é uma aposta a partir do pós-flop, tá? Que geralmente está associado a blefe, tá bom? Tanto que tem um move que a gente chama de triple barrel bluff, que é o blefe de 3 barris. Então eu tô blefando, eu aposto no pós-flop, aí eu tô blefando, aposto no turn, eu tô blefando, aposto forte no river, pro cara, assim, sabe quando a mão vem assim, esquisita, tipo, não bate nada com nada, e aí muita gente começa a apostar para blefar, porque também não acertou nada, mas tá blefando, e aí assusta as pessoas, assusta os oponentes e eles foldam, e o triple barrel bluff funciona, né? Ou as 3 barreladas, né? Então o cara chega a falar, eu dei 3 barreladas e puxei o pote. Significa que ele estava blefando, apostou forte 3 vezes e flop, turn e river, e aí levou o pote, tá bom? Próximo termo é jogou o fino. Às vezes você vai ouvir o pessoal falar, caramba, aquele dia eu joguei o fino. Jogou o fino do poker, entendeu? Jogou o poker art, o poker moleque, que nem diz o André Acari, né? Jogou o fino do poker, ou seja, jogou com precisão matemática e psicológica, né? Ele analisou a situação, ele tomou a melhor decisão possível, isso em quase todas as streets, quase todas as mãos. Então pode-se dizer que esse cidadão jogou o fino, tá? Jogou o fino do poker. Calling Station. Calling Station é o que a gente chama de pagador. É aquele cara que não foge de aposta, né? Você aposta, ele dá call. Você aumenta, ele dá call. Você tribeta, ele dá call. Então é o que a gente chama de calling station. Ele vai dar call em tudo que você fizer. Contra esse cara, você só pode jogar com mãos fortes, com mãos que realmente tenham acertado alguma coisa. Porque se você for dar um blefe, ele vai pagar. Então, os bets não apostam, os bets não assustam, os raises não assustam. Ele é um cara que vai pagar tudo. Então é chamado de calling station, ou estação de call, né? O cara é um posto avançado do poker que só vai dar call. A única coisa que ele vai fazer e que ele sabe fazer é dar call. Então é um calling station, um cara que paga qualquer aposta. O baralhão. Baralhão é aquele cara que muita gente confunde o baralhão com o tiozão, né? O tiozão é aquele cara que é o recreativo, o jogador recreativo, que ele joga só por lazer, ele quer que o poker seja um lazer lucrativo, mas ele não liga muito para estudo, ele não gosta de estudar, ele tem a mão dele lá, o 4 e 5 da vida, né, o 5 e 7 naipado da vida, enfim, ele tem lá o rei 8, as mãos que ele gosta de jogar, e que ele vai all-in com elas e não tá nem aí pra hora do Brasil. Entendeu? Então esse é o tiozão. É o cara que senta lá e quer se divertir. Ele quer, como diz o ditado, eu quero ver sangue, nem que seja o meu. Então, assim, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ação, ele não quer... Ele é aquele cara que ele gosta da emoção, né? Então o tiozão é esse tipo de jogador. O baralhão, ele seria mais ou menos um tiozão, tá? Só que ele pode ser um jogador regular também, seria um regular fraco, né? Um jogador profissional, só que fraco. Na verdade, o baralhão é aquele cara que ele joga pelo baralho, ele não joga pelo jogo, né? Ele não sabe jogar o pôquer
pelo poker, né? Então você forçar um blefe, né? Você aproveitar situações em que um blefe é mais favorável, né? E você fazer alguns moves como blocking bet, o float, né? Float reverso também, que é uma outra modalidade, né? Não, ele só joga para bater carta. O negócio dele é que bate carta. Se bater carta, ele aposta. Se não bater carta, ele não aposta. Ele paga broca. Ele não tá nem aí. Então, assim, esse é o baralhão. É o que joga pelo baralho. Ele não joga pelo jogo de pôquer. É o cara que, como o tiozão, não gosta muito de ficar estudando, acha que é perda de tempo. Na verdade, ele trata o baralhão, ele trata o pôquer como um jogo de azar. É basicamente isso. Tá bom? Aposto que você vai conhecer muitos por aí. Perdeu pro baralho. Vamos falar, já que nós estamos falando de baralho, isso você vai ouvir muito. O fulano perdeu pro baralho. O que significa isso? Significa que ele fez a jogada correta, da forma correta, mas o baralho não ajudou, né? Então ele provavelmente foi vítima de bad beat. O cara que perdeu pro baralho provavelmente foi vítima de bad beat. Ele fez a ação correta, ele agiu da forma correta, ele fez as apostas certas com os size bets corretos. Se você não sabe o que é size bet, veja o meu episódio sobre size bet aqui no podcast. E mesmo assim ele perdeu. Então, por quê? Porque ele não bateu a carta que ele precisava, na verdade, bateu a carta que ele não queria que batesse, que ajudaria o adversário dele. Então, quando bate essa carta, você fala, perdeu pro baralho. Foi o baralho que não quis que ele ganhasse. Né? Muita gente fala que são os deuses do pôquer. Então, isso perdeu pro baralho. É quando o baralho não te ajuda. O baralho bate a carta que você não queria que batesse. Por último, é o famoso V-flopinho. V-flopinho tá na cara, né? É o cidadão que ele paga uma mão mediana, uma mão irrelevante assim no jogo, mas é porque ele quer ver se acerta no flop. Então ele fala, vamos ver flopinho, vai lá e paga uma aposta no pré-flop, entendeu? Então aí ele é também o típico cidadão que não analisa muito bem a situação. Ele tá meio de saco cheio, aí ele fala, tá bom, paguei, vamos ver flopinho. Então, é uma expressão para dizer que, vamos ver se esse flop me ajuda. Ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Turminha, ficamos hoje com o maior episódio desse podcast. Tá bem extenso. Eu não gosto de fazer episódios muito extensos, porque acaba perdendo a concentração e o tema central. Mas esses foram alguns termos de gírias e jargões que a gente usa no poker, tá bom? Com certeza eu vou lembrar de alguns que eu esqueci de falar aqui. Mas eu lembrei, assim, dos mais comuns. Eu fui jogando esses dias. Enquanto eu estava jogando, falavam-se os termos e eu ia anotando. Porque aí eu lembrava, esqueci de falar do barril. O cara falou, dei uma barrelada nele. É verdade, esqueci do barril, preciso anotar. Jogou fino, hein? É verdade, eu preciso falar, jogou fino. Então, esses são os termos que eu lembrei. Se você é jogador e já joga há algum tempo e falou, ele não falou do termo tal, pode mandar lá no Instagram, pode mandar no Facebook uma mensagem para mim. Eu leio, sempre respondo, tá? Pode ser que eu não responda na hora, mas sempre que eu posso, eu respondo. Então manda para mim lá, você não esqueceu de falar do termo tal. E com certeza eu esqueci de um monte, tá? Não tô falando. Eu tô falando assim, os mais comuns que eu ouvi nas últimas 2-3 semanas. Faz um tempinho que eu não gravo episódio, porque eu tô justamente anotando os termos para eu fazer esse episódio aqui, que me deu muito mais trabalho do que os outros, tá bom? Demorei umas 3 semanas para fazer ele, para recolher esse material que eu fui lembrando e ouvindo e fui colocando. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Novamente, siga a gente nas nossas mídias sociais.
O Facebook é Márcio Martins Poker. O Instagram é @mmpokerev. O canal do YouTube também é mmpoker. E o nosso podcast no Spotify, iTunes, e no seu agregador de podcast preferido é o MM Poker Estudo e Evolução. Lembrando também que se você tem um amigo ou alguma pessoa da sua família que está aprendendo a jogar poker, passa para ela o nosso material gratuito, que fica em marciomartins.com.br. Lá você vai poder baixar o meu e-book, que é gratuito e que ensina as regras básicas do poker para qualquer pessoa conseguir começar a jogar esse esporte da mente maravilhoso. Tá bom, galera? Então é isso. Valeu pela audiência. Muito obrigado e até a próxima.